E aí, pessoal, voltando a falar aqui da disciplina Estruturas Organizacionais da Uniplan, tá? Agora no capítulo 4. Então, novamente, como no vídeo anterior, eu dei uma passada rápida, um resumão de 5, 6 minutos. Vou tentar fazer a mesma coisa agora para o capítulo 4. O capítulo 4 ele trata especificamente e assim, bem no cerne da disciplina, ele trata de estrutura organizacional. Tá? Então, o que é essa história de estrutura organizacional? Né? É a forma, segundo aqui o material, né? A forma como as atividades de uma organização são ordenadas. Então, é a forma que eu organizo, que eu estruturo as atividades, as diferentes atividades necessárias ao funcionamento de uma organização. Né? E por que eu faço isso? Para alcançar os meus objetivos. Tá? Então, lembre que dentro da função do FAIOL, da função planejamento ou previsão, ele falava de estipular objetivos estratégicos, tá? Então, a estrutura organizacional, né, essa organização que eu faço das atividades da empresa são para alcançar o objetivo da organização, tá? E aí, por que estruturar, né, para alcançar os objetivos organizacionais e também para minimizar ou de alguma forma controlar a influência das variações individuais que existem sobre a organização, tá? E aí minimizar consequências indesejáveis da divisão de trabalho. A hora que eu pego uma empresa, divido ela em setores, cada setor acaba tendo um objetivo, acaba pegando alguns vícios, acaba tendo algumas atitudes e nem sempre essas atitudes levam a alcançar os objetivos da organização. Deveriam levar sempre, mas nem sempre acontece. Então, se eu estruturar a organização de uma melhor forma, eu posso minimizar esses ruídos ou essas discrepâncias, esses desvios que eu tenho aí em relação aos objetivos organizacionais. Para isso, né, então aqui no material ele fala que eu tenho que levar em conta 3 componentes-chave. Primeiro, o que estipula as relações formais de subordinação. Então, quais são os critérios que definem essas relações de subordinação, os critérios que levam o agrupamento de indivíduos em departamentos, tá? Função, gerência, de repente, nível de responsabilidade, interação com o processo principal. Então, são algumas características que eu posso estar levando em consideração. Tá? E as características que tentam assegurar a comunicação, coordenação e integração de esforços. Tá? Quando eu divido a empresa em várias caixinhas segmentadas, às vezes acontecem essas discrepâncias, esses ruídos de comunicação, essa falta de integração, falta de coordenação. Então eu preciso assegurar de alguma forma que eles se mantenham integrados. Tá? E aí o capítulo avança falando de organograma e níveis organizacionais, tá? Que o organograma, na verdade, é uma representação visual das funções dos departamentos e aí, de alguma forma, como eles se relacionam de forma hierárquica nos níveis estratégicos, táticos e operacional, tá? E ela é útil para quê? Para entender como que a empresa funciona, tá? Então, por exemplo, na ISO, a gente tem aí aquela questão de organização dentro aí dos diagramas de processo, dentro da hierarquia. Então, é uma forma da gente entender como é que funciona todo o mecanismo da empresa, tá? Avançando, ele começa a falar sobre as dimensões organizacionais. O que são essas dimensões, Thiago? Essas dimensões, elas descrevem aí como as organizações, né, são descritas através aí de traços físicos e de personalidades, ou seja, o que caracteriza a organização. Então, essas dimensões são atributos que caracterizam aí a relação da organização, tá? Dentre essas organizações eu tenho 2 tipos, os estruturais, tá? E aí eu vou ler aqui o conceito, né? Que ele vai permitir descrever características internas das organizações. E aí eu vou falar de especialização do trabalho, cadeia de comando, amplitude, departamentalização,
grau de centralização e formalização que existe dentro da organização. Tá? E as características contextuais, né, que caracterizam a organização a partir da identificação do ambiente. Então, eu levo em consideração o ambiente interno e externo da organização, tá? E eles que vão definir aí a melhor forma de eu estar estruturando. Então, se nós pegarmos duas empresas que estão em contextos diferentes ou ambientes diferentes, elas podem ter variações na sua estrutura organizacional, muito devido ao ambiente, ao contexto que a define, tá? E aí, o capítulo ele avança falando sobre cada um dos itens, tá? Especialização do trabalho, aquela ideia de dividir as tarefas em atividades menores e deixar as equipes especializadas em cada tarefa. Para quê? Para aumentar a competitividade, para aumentar a velocidade das empresas, aí, tá? Cadeia de comando, quem vai responder a quem dentro da hierarquia organizacional da empresa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O setor de logística dentro das organizações, muitas vezes cria esse conflito, que ele pode estar relacionado aí com a área de suprimentos, pode estar relacionado com a área de produção, tá? Então, quem é que vai responder dentro da cadeia de comando aí no setor de logística? Então, é um tipo de situações que a gente considera aí cadeia de comando. Amplitude de controle, quantos subordinados vão estar abaixo de cada nível organizacional, abaixo de cada chefia, tá? É uma outra questão ligada aí com a dimensão estrutural, tá? Ainda da dimensão, esses três que eu falei, isso foi da dimensão estrutural, ainda na dimensão estrutural, departamentalização, quantos departamentos vão estar dentro da minha organização, tá? Quais tarefas com quais departamentos, vejam, todas formas de organizar, todas características que levam a pensar formas de organização da empresa, tá? Questão de centralização, né, e descentralização, utilizar uma estrutura centralizada ou uma descentralizada, né? O que vai influenciar em nível de decisão. E aí no capítulo ele vai apresentar, inclusive, vantagens e desvantagens de cada um. Nossa, Thiago, sempre ouvi falar que toda organização tem que ser descentralizada. Nem sempre, tá? Depende muito do contexto da organização, do tipo de produto, de uma série de decisões que estão relacionadas com a organização em si. E uma organização para outra, elas podem se diferenciar aí com relação a características que levem. Não, ó, nesse tipo de organização é melhor ter uma estrutura centralizada. Nessa aqui eu posso trabalhar com ela descentralizada. Então, não tem uma regra universal. Tem prós e contras que o administrador tem que pensar na hora de tomar sua decisão. Formalização, tá? Ele refere-se basicamente aí ao grau de padronização dos cargos, né? Então, consigo ter uma padronização maior, menor? Está muito ligado também com o produto em si. Então, o produto da empresa pode definir, consigo padronizar muito ou não, tá? Uma série de características aí. E isso todos em dimensões estruturais. E nas dimensões contextuais, como eu já disse, eles vão falar com relação ao ambiente, questões ambientais. E o que vai influenciar nisso aí? Tamanho da organização, tecnologia empregada na organização, no tipo de produto que ela está desenvolvendo, o ambiente em si, tá? Questões aí de legislação, muitas vezes, que são específicas a determinados ambientes, tá? Os objetivos, estratégias da empresa e a cultura. Então, todos esses fatores são fatores aí contextuais que influenciam na forma como a organização é estruturada, influenciam na estrutura organizacional de cada empresa. E todas elas têm que ser levadas em consideração a hora que o administrador está fazendo um desenho da estrutura organizacional, tá? Então, pessoal, rapidamente aí, esses são os principais pontos abordados no capítulo 4 da apostila de estruturas organizacionais da Uniplan. Tá? Leiam o capítulo, ele tem mais detalhes, ele aprofunda em cada assunto. Isso aqui foi só uma passada rápida, que era para ter 7 minutos, aí a gente acabou até passando um pouquinho aí de 9 minutos, tá bom? Forte abraço, pessoal, e depois a gente se encontra por aí. Abração, tchau, tchau.